Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Banco Inter, BD11, retoma migração para Nasdaq e detalha opções para acionistas. Antes da nova Assembleia Geral Extraordinária, AGE, para aprovar os termos da proposta, a Inter & Co irá protocolar pedido de registro de emissor estrangeiro. O Banco Inter, BD11, informou, em fato relevante, a retomada do processo de reorganização societária para migrar sua base acionária para a Inter & Co, com listagem dos papéis na Nasdaq em Nova York, enquanto, no Brasil, haveria apenas negociação de certificados de depósito de valores mobiliários, BDRS. Segundo a instituição, a Inter & Co realizou, dia 15, filing público de um aditivo à declaração de registro na Securities and Exchange Commission, SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, relacionado com os novos termos e condições para a potencial retomada da reorganização societária. Antes da nova Assembleia Geral Extraordinária, AGE, para aprovar os termos da proposta, a Inter & Co irá protocolar pedido de registro de emissor estrangeiro e pedido de registro de programa de BDRS nível 2º, perante a CVM e a B3. Uma vez e caso deferido o registro de programa de BDRS nível 2º pela CVM e B3, os BDRS nível I serão automaticamente substituídos por BDRS nível 2º, diz o Inter no fato relevante enviado à CVM. No texto, a instituição explica todo o processo. A incorporação da totalidade das ações de emissão do Inter pela Inter Holding Financeira S.A., Holdfin, será realizada por seu valor patrimonial contábil, resultando na emissão pela Holdfin, em favor dos acionistas ON e PN do Inter, inclusive titulares de units, de duas classes de ações preferenciais de emissão da Holdfin. Uma dessas classes será resgatável em BDRS e a outra classe em dinheiro. Para cada 6 ações ordinárias ou preferenciais de emissão do Inter, será entregue uma PN resgatável de emissão de Holdfin, ou seja, será entregue 0,16666666667 PN resgatável para cada uma ação ordinária ou preferencial de emissão do Inter e, para cada 2 units do Inter, será entregue uma PN resgatável de emissão de Holdfin. A classe resgatável em dinheiro, chamada de opção cash out, estará limitada a pouco mais de 1,131 bilhão de reais, valor equivalente a 10% do total de ações do Inter em circulação. A opção cash out estará facultada apenas aos acionistas do Inter que sejam titulares dos papéis em 15 de abril de 2022, data da divulgação deste fato relevante. O Inter observa que a B3 emitiu, em 13 de abril de 2022, o terceiro ofício B3, que reformou parte do primeiro ofício B3 para permitir ao acionista SoftBank integrar o conceito de ações em circulação. A opção cash out estará disponível àqueles que a exercerem no prazo de até 6 dias úteis a contar da data útil seguinte, a da realização da nova AGE para a reorganização, caso após a manifestação dos acionistas que optarem pela opção cash out, esta represente um desembolso para a Holdfin em montante inferior ou igual ao destinado ao cash out. Estes receberão exclusivamente PNS resgatáveis correspondentes à opção de resgate em dinheiro, nos termos do laudo do cash out. Se o montante for superior ao montante destinado para o cash out, os acionistas receberão, automaticamente, PNS resgatáveis correspondentes à opção cash out de forma proporcional, e PNS resgatáveis em BDRS lastreados em Class A Shares, em quantidade apta a complementar o saldo da opção cash out não atendido em razão do rateio. Em caso de rateio das PNS resgatáveis em BDRS lastreados em Class A Shares, o Inter deverá informar o mercado sobre o resultado até 2 dias úteis após o final do prazo de adesão à opção cash out. Na sequência, haverá, na mesma data, o resgate da totalidade das PNS resgatáveis com a entrega, aos acionistas do Inter, de certificados de depósito de valores mobiliários, BDRS nível I lastreados em Class A Shares, sendo que os BDRS poderão ser desfeitos, posteriormente, caso o titular assim decida. Cada ação PN resgatável de emissão da Holdfin será resgatada mediante a entrega de um BDR, ou do montante de R$ 38,70 por PN resgatável, correspondente a 6 vezes o valor econômico por ação preferencial ou ordinária do Inter, fixado nos termos do laudo do cash out, diz o fato relevante. Lembrando que tal valor estará sujeito à atualização pela taxa de desde a data em que for realizada a nova AGE reorganização até a data do efetivo pagamento.
A estrutura societária da Inter & Co, após a conclusão da reorganização societária, tem como objetivo, segundo o banco, permitir ao Inter implementar a sua estratégia de negócios e de crescimento, e, ao mesmo tempo, garantir o cumprimento dos requisitos regulatórios do Banco Central. O Inter justifica sua decisão de migrar à base acionária citando uma regulamentação do Banco Central, que exige que instituições financeiras brasileiras sejam obrigadas a ter um acionista controlador ou grupo de controle definido. Adicionalmente, a legislação societária brasileira não permite que companhias emitam ações preferenciais sem direito a voto que excedam 50% do seu capital social total, diz o banco no texto. Assim, segundo o fato relevante, o controlador do Inter detém 53,1% do total das ações ordinárias e 8,9% das ações preferenciais do Inter, com uma participação total no capital social de 31,1%. Por essa razão, é limitada a capacidade do Inter de obter capital adicional para financiar sua estratégia de crescimento, sem que isto resulte em diluição da participação de seu acionista controlador, para patamar abaixo de 50% do capital votante, afirma. Após a conclusão da reorganização societária, o acionista controlador do Inter controlará a Inter & Co, e, indiretamente, o Inter, por meio da titularidade de Class B Shares, as quais têm direito a 10 votos por ação. Em razão da regulação aplicável ao Banco Inter, tal estrutura está sendo proposta com o principal objetivo de permitir levantar capital adicional no futuro, por meio de emissão de instrumentos de equity, em especial ações, visando implementar sua estratégia de crescimento, preservando, dessa forma, a estrutura de governança e controle exigida pelo Banco Central. Acrescenta. A consumação da reorganização estará sujeita às aprovações societárias aplicáveis, à verificação do cumprimento, por parte do Inter, das condições de implementação. A instituição ainda irá informar a data da AGE para a reorganização, e as matérias a serem submetidas aos acionistas e seus respectivos quórums de instalação e deliberação serão indicados no edital de convocação do que o Inter chama de Nova AGE Reorganização. O Inter contou com a assessoria financeira do Bank of America, Bradesco BBI, JP Morgan, Itaú BBA e BTG Pactual. Além disso, Machado Meyer Advogados e Demarest Advogados atuaram na estruturação jurídica da reorganização societária, com relação aos aspectos legais e regulatórios brasileiros, e Cleary Gottlieb Stein e Hamilton LLP, na estruturação jurídica da reorganização societária, com relação aos aspectos legais e regulatórios norte-americanos. Foi consultado ainda o escritório e as Beck Advogados em relação a aspectos legais e regulatórios envolvidos na reorganização societária. Procurando uma boa oportunidade de compra? Estrategista da Chip revela 6 ações baratas para comprar hoje.